né? Então, o foco do trabalho do consolidador é levar as pessoas a terem o compromisso pelo motivo correto com aquilo que nós chamamos de 4 bases da consolidação. Amém? Compromisso com a congregação, compromisso com os mandamentos, compromisso com o pastoreio, compromisso com a oração e o estudo da palavra, que é o devocional diário, beleza? Falamos sobre o comprometimento com a congregação, falamos sobre o comprometimento com os mandamentos, e agora vamos falar sobre o compromisso com o pastoreio, amém? Então nós também temos o consolidador, ele trabalha com a pessoa, para que a pessoa assuma o compromisso em ser pastoreada, até porque uma pessoa que só frequenta culto, que só ouve a mensagem que é pregado no domingo e até participa do compartilhamento da célula, ela não é uma pessoa que é pastoreada, não é? Porque dentro de uma crença nossa, da igreja contemporânea, bom, se a pessoa vai na igreja e ouve a mensagem, ela então faz parte da igreja, tem um pastor e é pastoreada, não é verdade? Né? Mas isso, de fato, não é assim que funciona. Né? Vamos ler então Colossenses, capítulo 1, do versículo 28 ao 29. Colossenses, capítulo 1, do 28 ao 29, eu vou ler na NTLH. Diz assim, ó: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Então, primeira coisa aqui, irmãos, olha só, o objetivo do pastoreio é levar as pessoas a ter uma vida unidas com Cristo, para que, unidos com Cristo, elas possam amadurecer na fé e serem apresentadas diante de Deus assim. Amém? Quando que nós seremos apresentados diante de Deus? Quando formos para a eternidade. E quando chegarmos lá, precisamos chegar lá como pessoas unidas com Cristo, ou seja, eu sou o corpo de Cristo, sou um com o Senhor, não sou eu mais que vivo, mas Ele que vive em mim, e eu sou maduro espiritualmente, não como criança. Amém? Então, esse é o objetivo do pastoreio, não é? E o que é pastorear? Pastorear é cuidar e conduzir. Quando eu prego para você no domingo, eu estou cuidando de você? Não, eu estou pregando, não estou cuidando, entendeu? Quando eu estou aqui agora, por exemplo, eu estou cuidando de você aqui? Não, eu estou te ensinando, é diferente, entendeu? Então, pastorear é cuidar e conduzir. Conduzir para onde? Conduzir para ter uma vida unida com Cristo, para ser uma pessoa espiritualmente madura, para ser apresentada diante de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 23, do 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e guia-me por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O nosso verdadeiro e bom pastor é quem? É o Senhor Jesus, amém? Mas Ele nos pastoreia de forma direta? Não, Ele diz que eu darei para vocês pastores, que vão cuidar de vocês, está escrito na palavra dEle, entendeu? Então, quando eu caio na ilusão, que eu não preciso ser pastoreado por uma pessoa, porque Deus vai me pastorear, isso não acontece. Porque quem é que estabelece, por exemplo, quem é que me estabeleceu como pastor aqui? Foi Deus, Ele que escolheu isso para mim, Ele que estabeleceu o pastor Fábio como pastor lá em Mandirituba, Ele que estabeleceu o pastor Cris lá no Portão como pastor, Ele que estabeleceu a pastora Cida lá em Tamandaré como pastora, Ele que estabeleceu o pastor Alberto como pastor lá em Santa Felicidade. Você está me entendendo? É Ele que estabeleceu. Mas eu quero ser pastoreado por Jesus, mas nego ser pastoreado por aquele que me estabeleceu. E muitas pessoas fogem do pastoreio, porque elas sabem o que elas vão ouvir. Não é verdade?
Sabe ou não sabe? Elas sabem, não estão dispostas. Então, um dos trabalhos do consolidador é levar a pessoa a ser pastoreada pelo pastor da igreja. Né? Quando a igreja é muito grande, tem mais de um pastor, né? Mas algum pastor vai ser o pastor responsável pela vida dela. Amém? Conduz, né? Então, o trabalho de pastorear envolve pelo menos 3 atividades. Quantas? 3. Anunciar, ensinar e aconselhar. Fala assim: anunciar, ensinar e aconselhar. Eu anuncio a mensagem aqui todo domingo? Sim. Eu estou te ensinando agora? Mas eu estou te aconselhando? Se sim, se você é uma pessoa que submete ao aconselhamento, então eu te pastoreio. Mas se você é uma pessoa que não submete ao aconselhamento, eu não te pastoreio. Entendeu? Então, não é? Para alguém ser pastoreado, ela tem que ter alguém na vida dela que esteja disposto a anunciar a mensagem para ela, a ensinar a ela aplicar os princípios bíblicos na vida dela e a aconselhá-la individualmente, seja para o que for. Você está entendendo? Mas a pessoa também tem que estar disposta a submeter ao pastoreio. E o consolidador, ele é um cara óbvio, uma pessoa óbvio, que é pastoreada, senão não pode ser consolidador. Como que vai fazer para os outros que não fazem ele mesmo? Entendeu? E ele vai conduzir a pessoa a ser uma pessoa que vai, então, buscar o pastoreio, que vai ser aconselhada. Porque uma ovelha sem pastor vai aqui na mão de quem? Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês acham que tem tanta gente perdida dentro da igreja? Tem gente perdida na igreja? Por que tem gente perdida na igreja? Por que tem gente dentro da igreja, gente, que não está sendo conduzida por caminhos certos? Por quê? Porque não são pastoreadas. Rejeitam, não é, aquele que representa o pastoreio de Cristo na vida delas, não é? O cajado pastoral é a palavra de Deus. Qual é o cajado pastoral? É a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, sempre que eu anuncio, meu objetivo é esse. Sempre que eu ensino, meu objetivo é esse. E sempre que eu aconselho, o meu objetivo também é esse. E esse de todo pastor deve ser. 17. Isso para que o servo de Deus, quem é servo, levanta a mão. Glória, está sobrando servo hoje aqui, né? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Preparado o quê? Então, preparado é capacitado, pronto é prontidão. Cara, eis-me aqui, é só mandar que eu vou. Não tem nem mandar, se eu vejo, já colo ali. Entendeu? Não é? É disposição. Preparado e pronto, cingido, né? Pronto para a batalha, né? Para fazer todo tipo de boas. É esse outro motivo que as pessoas não buscam o pastoreio, porque o pastoreio tem como objetivo principal te preparar e te aprontar. Ah, pastor, mas eu tenho um demônio, então eu vou expulsar o demônio para que você esteja preparado e pronto. Não, pastor, mas eu tenho um problema no meu casamento, eu vou te aconselhar. Se você colocar em prática, o seu casamento vai melhorar e você então vai estar preparado e pronto. Não, mas eu tenho um problema, que eu tenho aquela fraqueza lá, eu vou te ajudar naquela, não sou Espírito Santo, mas também vou te ajudar naquela fraqueza, junto com ele. Amém? Para que você seja livre dessa fraqueza pelo poder da graça, para que você esteja preparado e pronto. Ah, mas eu tenho um problema lá com meu filho, com a minha filha, eu vou te ajudar também no seu problema, vou te aconselhar. Vou fazer a parte mais fácil, mais difícil você faz, que é se virar nos 30 com o que eu te aconselhei. Entendeu? Para você botar em prática, Deus vai te abençoar, vai resolver esse problema, e você vai estar então agora preparado e... Exatamente. Então, pastorear, muitas pessoas querem que a gente pastoreie só as crises dela. Então, o pastor não foi chamado para ser pastor de crise.
o pastor foi para ser chamado pastor de gente, né? Então o que é as crises? Quando você tem problema, você busca o aconselhamento. E quando você não tem problema, como você não quer estar preparado e pronto, já está bom, já está bom. Não está como Jesus quer ainda, mas para você já está. Aí você para e não busca mais aconselhamento porque já está bom, mas vai ficar pior. Porque dor de barriga não dá uma vez só, né? Problemas é um apelo de Deus para que você busque o pastoreio. Porque se você aceitar o pastoreio, através do pastoreio, Ele, não eu, Ele vai te conduzir por caminhos retos, vai te conduzir a um pasto que vai te alimentar e a águas que vão te refrescar e te dar descanso, águas tranquilas. Entendeu? Então o trabalho do consolidador é conduzir a pessoa a esse pastoreio. É o foco do trabalho dele, né? Outro foco que é a quarta base do consolidador, é fazer a pessoa, conduzir a pessoa, ensinar a pessoa, influenciar a pessoa a ter um compromisso com a oração e o estudo das Escrituras Sagradas diário, que é o que a gente chama de quê? De devocional. Gente, olha só, porque de tudo aqui, o que mais vai determinar o seu relacionamento com Deus é uma vida de oração e uma vida de estudo às Escrituras Sagradas. Nós oramos para falar com Deus e nós lemos a Bíblia, que é Deus falando conosco, para conhecer Ele. E a Bíblia diz que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. A Bíblia diz que o Pai, quando te ouve falando com Ele no secreto, na sua vida, Ele te recompensa. Você está entendendo? Olha o que diz lá em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe recompensa. Essa recompensa aqui é a mesma recompensa de Hebreus 11,6, coloque Hebreus 11,6 aí para nós, Hebreus 11,6, a gente já leu aqui, mas vamos ler aqui agora, ó. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que os que procuram. Como que você procura conhecer Deus melhor? A Escritura Sagrada revela quem Ele é. Lembra lá? Através da criação, da natureza, do universo, Deus revela que Ele existe. Através da nossa consciência, Deus revela o quanto precisamos dEle. Através das Escrituras, Deus revela quem Ele é. E através da missão, Ele se manifesta na nossa vida para que possamos nos relacionar com Ele. Ele revela a sua presença manifesta. Você está entendendo? Né? Então, eu não quero conhecer Bíblia, eu não quero ser teólogo, nada contra a teologia, sabe? É importante, mas eu não quero conhecer a Bíblia, eu não quero dominar as Escrituras Sagradas, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu não conheço Jesus completamente ainda. Tem muitas coisas sobre o meu Senhor que eu não sei. Tem muitas coisas sobre o meu Senhor que não escapa ao meu entendimento. E há 24 anos da minha vida eu dedico a conhecer o meu Senhor. E por isso que eu preciso viver até os 90 pelo menos. Porque eu converti tarde, já converti com 25 anos. Eu preciso de tempo para conhecê-lo. Você está entendendo? Eu não posso morrer sem conhecer Ele como eu preciso conhecer. Eu quero ser achado nele. Amém? E você quer o quê? Eu não quero ser achado no inferno. Não pode voltar. Desde que eu não esteja no inferno, tá bom. Não pode ser assim. É ou não é verdade? Né? Josué 1, 7, 8. Seja forte e muito corajoso. Tome o cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Eu gosto de parafrasear esse texto assim, ó: não desvie da palavra em nada, e você terá sucesso em tudo. Não desvie da palavra em nada, e você terá sucesso em tudo. Não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que vai ser fácil, mas vai dar certo. Amém? Vai ter luta, mas você não vai ser derrotado,
entendeu? Você cairá e vai levantar 7 vezes, não é? O desânimo não vai te pegar, o Senhor vai renovar as suas forças, até os jovens se cansam, mas Ele vai renovar as suas forças, entendeu? Por quê? Porque você, não é, sabe que Ele é a palavra é Ele, e você não está se relacionando com uma letra, você não está se relacionando com um mandamento, você está se relacionando com Ele, está amando Ele, porque amar Ele é obedecer os seus mandamentos. Então eu vou meditar nela de noite, entendeu? Eu não vou me desviar dele, e a recompensa lá, que está aqui também, que é o mesmo objetivo, é que eu vou ter sucesso cara, vai dar certo, eu fico tranquilo, entendeu? Vai ter a batalha, vai ter os embates, mas vai dar. Não fico dando ouvido a ameaças, não fico olhando para, né, o temor que o medonho quer colocar na gente, entendeu? Né? Eu tenho segurança no meu Senhor, amém? Tem que ser como os montes de Sião que não se abalam, permanece para? Dá glória a Deus aí. Então, esse é o outro trabalho do consolidador, né? Sabe, levar a pessoa de fato a ter um relacionamento com Deus, entendeu? Uma igreja que tem um povo assim, e que gera um povo assim, gente, tem os pés firmes como o da corça, e consegue andar em lugares altos. Por quê? Por que nós, como congregação e como campo, não estamos em lugares mais altos do que estamos hoje? Porque os nossos pés não estão bem firmes. Não adianta um ter um pé firme, a igreja tem que ter os pés firmes, a maioria de nós. O que determina o ambiente é a maioria, gente, não adianta. Se a maioria fizer o trabalho, a igreja vai ter essa característica, amém? Quinto ponto e último aqui, agora vamos ver qual é o serviço, né, o trabalho que a gente tem que fazer com as pessoas. Lembre, né, eu vou citar uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que na verdade a gente tem que fazer o que for preciso, não é? Mas a gente tem que partir de alguma coisa, amém? Vai que Deus manda você, por exemplo, fazer um ato profético com uma pessoa, uma intercessão criativa, né? Vai que Deus manda assim, não, para essa pessoa você tem que ir lá levar um presente para ela, uma flor, um exemplo só, sei lá o que Deus pode pedir para você. A gente tem que estar sensível à voz de Deus, sim ou não? Né? Mas eu vou passar uma lista aqui, que, né, tem que ser o básico, amém? Isso aqui é o básico, amém? Então, primeira coisa, primeiro serviço que um consolidador tem que fazer para ser um bom consolidador. Primeira coisa, ele tem que cuidar de si mesmo. Tem que fazer o quê? Cara, uma pessoa que não cuida de si mesmo, já pode cuidar dos outros? Cara, você não tem compromisso com a igreja, alguém precisa te lembrar. Você vai conseguir fazer outra pessoa ter? Você não tem compromisso com o mandamento, nem dizimar todo mês você consegue. Ainda dizima para o devorador não te pegar. Você vai conseguir fazer alguém fazer isso? Ser instrumento de Deus? Você ainda não busca aconselhamento, ninguém te pastoreia. Senão seu pastor fala para você, e aí, corta para cuspir, né? Você não busca, ou seja, isso não é um compromisso seu ainda. Você vai conseguir fazer o outro fazer isso? Você ficar lá, ai, o pastor não me liga, não me convida, não me chama. Ô abençoado, se demorar muito eu vou te chamar. Mas se puxa, na verdade, né? Eu sou pastor de uma igreja, sou pastor de um campo, entendeu? Tem bastante trabalho para fazer, né? E eu posso cuidar de você, amém? 1 Coríntios 9, 27. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Para quê? Depois de ter chamado outros para entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Cara, esse é um cuidado que qualquer pessoa que está de consolidador para cima na igreja tem que ter. Porque uma pessoa que nega a fé é complicado. Ela vai lá, fala para os outros, depois ela mesma, na hora de que o negócio aperta para o lado dela, ela não. Aí perde ela e o trabalho que ela fez no outro.
Entendeu? Então, uma pessoa que assume compromisso com Deus, ela tem que ser boa com os outros, mas dura com ela. Irmãos, uma das coisas, agora, parênteses, minha opinião, amém? Minha opinião, eu acho que os irmãos têm muita pena de si. Não, eu vou me preservar. Eu não estou muito bem hoje, sabe, eu vou me guardar. Entendeu? Irmão, seja duro com você mesmo. Não estou dizendo para você colocar a sua vida em risco, nem a sua saúde em risco, né? Mas, cara, seja duro, entendeu? Estou com dor, toma um remédio, né? Não sei se você sabe, eu tenho uma hernia inguinal. Eu tinha duas, na verdade. A do lado direito eu já operei, a do lado esquerdo eu não operei ainda. Dia 26 agora eu tenho médico. Gente, eu já preguei aqui, sentindo umas dores que você não tem noção, dói do tornozelo até metade das costas, assim, ó. E quando a gente fala, a gente força o ventre. Você já ficou bastante tempo falando? Pois agora eu estou muito tempo falando, já está me doendo de novo. Se eu ficar muito tempo falando, me dói, entendeu? E tem dias que eu já saio de casa com dor. Eu venho e faço. Eu já fui para o culto com o dedo quebrado, gente. Entendeu? Né? Agora, às vezes, cara, uma pessoa fala assim, está frio. Não, vai que eu fique. Nem tá. Só o medo de gripar. Meu irmão, você tem que morar no Nordeste, então. Lá no Nordeste as pessoas gripam, ô Laura? Então não adianta ir para lá também. Eu pensei que no Nordeste, porque era calor, não gripava. Minha opinião, gente. Minha opinião. O que é que eu vou falar para você agora? Cara, se você faz para os outros, você tem, no mínimo, a obrigação de fazer para Jesus. Entendeu? Então, para mim não fazer para Jesus, eu tenho que estar numa condição que eu não posso fazer nem para minha esposa, nem para minha filha, nem para o meu patrão. Se eu posso fazer para minha esposa, se eu posso fazer para minha filha, se eu posso fazer para o meu patrão, se eu posso ir no shopping, cara, o mínimo que eu tenho que fazer é cumprir a obrigação com o Senhor. Para não ser duro muito com você, estou dizendo que é minha, porque a gente vê, cara, o apóstolo Paulo, cara, tomou umas pedradas lá, foi Filipe, né, pastor Beto, que tomou umas pedradas lá, jogaram ele para fora como morto, entendeu? Aí ou ele morreu, ressuscitou, ou ele desmaiou, e quando voltou assim, então ele falou assim, cara, não, vou dar um tempo, eu preciso descansar. Fez o que ele fez? O que ele fez? Gaúcho, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, não estou brincando, né? Levantou, e voltou a pregar o evangelho, meu irmão, todo esfolado. Pensa, né? Não, eu estou achando que eu vou passar mal. Não me senti uma tontura. Não, a gente tem que ser duro com a gente, amém? Então, o primeiro ponto é cuidar de si mesmo, né, para a gente ter um bom testemunho. Segundo, orar pelos consolidandos, amém? Aquela pessoa que você está consolidando, você tem que guardar ela em oração. João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, como que a gente guarda alguém no nome de Jesus? Orando. Nós oramos para essa pessoa. E tem que ser um compromisso, né? Os pastores oram pela igreja, mas imagina só daqui a pouco aqui, a Celina está consolidando então ela vai falar seguido com a Alessandra, ela vai na casa da Alessandra, eu não vou sempre, né? Tem que ir mais, até tem uma comida boa lá, gostei do negócio, né? Aí, então a Alessandra vai falar coisas para ela que ela não fala para mim, eu não vou saber, eu não vou perceber coisas que ela vai. E ela vai orar, Senhor, toma assim nas tuas mãos, Senhor, tem misericórdia dela, Senhor, ajuda ela, Senhor, guarda ela, Senhor, porque ela está nessa situação, ela está pensando nisso, ela está sentindo isso, e não sei o quê. Cara, tem que entrar para guardar, para proteger. É uma barreira espiritual se colocar na brecha.
Entendeu? Não é? Uma pessoa que se compromete, o construidor se compromete. Não, cara, eu vou orar para esse cabra. Não é assim, Senhor, eu tomo todo mundo em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Não, é uma intercessão, é uma oração mais profunda pela pessoa, entendeu? Não é? As pessoas não oram nem pelos filhos hoje assim, gente. Imagina pelos outros, misericórdia, né? Mas tem que orar, entendeu? Mateus 13, do 47 ao 48, o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos, e quando está cheia, os pecadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. Esse texto aqui está ligado à grande colheita do Senhor Jesus, mas revela uma realidade sobre a igreja que fala sobre o reino, e o reino está sobre, e a igreja está sobre as leis do reino, amém? A consolidação é uma forma também de nós fazermos uma seleção, que tem pessoas que não vão querer ser consolidadas. Você vai atrás, você vai buscar, ela vai te enganar, você vai orar, você vai fazer o trabalho, mas ela não vai querer, ela vai acabar indo embora, entendeu? Então nem todo mundo que a gente fizer o trabalho vai dar certo, mas aqueles que vão ficar, amém? Eu não acredito em predestinação para salvação, não é? Mas eu acredito que tem pessoas que vão querer e pessoas que não vão querer, entendeu? Né? Então, é o mistério de Jesus. Terceiro ponto, então você tem que orar pelas pessoas, você tem que cuidar de você mesmo, orar pelas pessoas. Isso aqui é o serviço em si, amém? É o que vai te dar trabalho. Você tem que estabelecer um relacionamento com a pessoa, você tem que estabelecer uma conexão com ela, você tem que estabelecer um vínculo com ela, não é? Uma ferramenta excelente para isso é a visita. O pastor Beto deu o seminário passado sobre visita, não é? Está gravado na nossa página no YouTube. Vai lá e já tem um seminário ali para você aprender sobre visita, amém? Está ali na página do CB Curitiba, não é? Foi um excelente seminário. Então, vá visitar a pessoa, tenha comunhão com ela, porque as pessoas são carentes, elas precisam, a gente precisa ser amigo delas, acessar a vida delas, amém? Então, para ajudarmos uma pessoa, temos que ter acesso à vida dela. Só conseguimos, não é, ter acesso para ajudá-la se a gente desenvolve esse relacionamento, não é? E aqui em Curitiba isso é um desafio mais do que em alguns lugares. O curitibano ele é meio fechadão, mas gente, é para estar disponível ou disposto? Disposto. Se ofereça para ir na casa da pessoa, se ofereça, convida para ir na sua casa para um churrasco. Ninguém nega churrasco, só se for louco. Não, o cara não quer churrasco, esse vai para o inferno. Estou brincando. Já era, né? Brincadeira. Os veganos têm um lugar especial no reino dos céus. Tem um cantinho na ceia do cordeiro lá, que eles não vão comer o boi gordo, né? Brincadeira à parte, né, gente? Isso é só brincadeira, né? A dieta não interfere em nada na nossa vida com Deus, né? Mas vamos lá. Mateus 10, 40. Quem recebe você, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando a gente se a vida dela para a gente, não é só para a gente ter relacionamento com ela, é porque quando ela abre a vida para a gente, o que acontece? Ela está abrindo a vida para Jesus inconscientemente. Eu tive uma experiência uma vez, lá em Porto Alegre ainda, fui fazer uma visita para uma pessoa que estava vindo na igreja, entendeu? Família recente na igreja, e né, eu forcei, até o cara me convidou para um churrasco na casa dele, eu fui, entendeu? Né, gente lá, antes do churrasco, conversando, ele começou a ficar tonto, na sala assim, começou a ficar tonto, entendeu? E eu fui orar por ele para passar a tontura, e a tontura manifestou. É o demônio da tontura. Entendeu? Cara, quando o demônio manifestou e eu repreendi ele, o demônio olhou para mim e falou assim, ó, eu fiz de tudo para ele não deixar tu vir aqui, mas tu veio. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele abrisse, a gente não é vampiro, mas se ele abrisse a porta dele para a gente,
ele ia abrir para quem? Para quem, gente? Para Jesus. Gostou do vampiro? Vampiro só entra e se convida, né? A gente não é vampiro, mas é mais ou menos assim. Entendeu? Só que a gente tem... O vampiro não força o convite? Vai lá, todo bonitão, galanteador, não é verdade? Né? Aí, pensa. Porque existe esse princípio. Quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me... Então, olha só, você tem que crer nisso, gente. Quando a pessoa abre a vida dela para você, cara, meio caminho andado. É um princípio espiritual. E eu me lembro que eu falei assim para o diabo, assim, Edeman, tu te ferrou. Porque agora tu sabe que Jesus está aqui, né? Então, no nome dele, ele foi. Entendeu? Porque a grande questão não é, o diabo não quer afastar as pessoas da gente. O diabo quer afastar as pessoas de Jesus. E se ele, sabendo que a gente é da igreja, entendeu? Ele abre a vida dele para a gente, a sua casa, ele chama a gente para falar da sua vida, a gente abriu. O que aconteceu? Você já está na vantagem. Mas e você não lembra desse princípio, acha que está na desvantagem, e Jesus já entrou. Ficou mais fácil, até romper essa inércia aí. Amém? Outro trabalho, você tem que ensinar, amém? É preciso mostrar na Bíblia a importância que os compromissos com Deus têm para a nossa vida. Aí você vai fazer o quê? Vai dar seu testemunho. Quer ver? Vem cá, Evelyn. A Evelyn vai dar um testemunho forçado para vocês agora aqui. Vai. Aí. Minha filha, quanto tempo tu é minha ovelha? Há 10 anos. 10 anos já? 10 anos. Meu Deus do céu. Quanto tempo que tu começou a se aconselhar, assim, como é que é? Constantemente comigo? Tu assumiu um compromisso de aconselhamento? Há uns 8 meses. 8 meses atrás. Conta o testemunho aí, Ai, do que começou a acontecer, rapidinho. Por onde eu começo? Pelo começo. Pelo começo. Ai, meu Deus, estou nervosa. Fala calma. como é que estava, fala por que tu foi, ó, que nem conta. Tá. Como é que era antes do aconselhamento, como é que foi o aconselhamento, como é que foi depois. Antes do aconselhamento, eu fui porque eu vi uma necessidade dentro de mim que eu precisava mudar. E como mãe, como esposa e como ovelha. Acho que é isso. Você me pegou de surpresa mesmo, hein? Eu ia pensar em falar. Estava na mente já. Isso. Aí eu procurei a ajuda do missionário e falei que eu precisava mudar em mim mesmo e ser mais dedicada a Deus. E por esse motivo eu estava saindo tanto do meu trabalho e queria me dedicar mais a Deus. Depois que eu comecei a fazer o pastoreamento, comi isso cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não, minha vida mudou totalmente. Eu mudei. Como mãe, como esposa e como filha serva de Deus também. E tudo mudou na minha casa, tudo. Meu marido, meu tratamento com ele comigo, tudo. E o que mais que eu falo? Calma aí, estou pensando, galera. Vocês me pegaram de surpresa. E tem sido dias, um dia após o outro, tem dias que é difícil, mas eu não perco a esperança. Tem dias que, igual o Miss falou aqui sobre desistir. Eu já pensei em desistir, mas eu tenho aquela alegria de... Eu sei que vai dar certo, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que eu vou conseguir, e por isso eu não desisto. E tem sido maravilhoso, assim, é uma experiência incrível que não dá para parar, sabe? Estou nervosa, calma. O que mais que eu falo? E, assim, todos os dias Deus tem mostrado a bondade dele sobre nós. Todos os dias. Quando eu busco a Deus, eu quero conhecer Ele melhor. Teve uma ministração que o Miss falou aqui sobre a primeira lá da criação. Eu já pensei em outra coisa. Nossa, minha mente estava longe. Eu falei de criação, como que Deus foi criado. Aí eu saí daqui, fui para casa, aí fui fazer meu devocional. Eu falei, não, eu preciso entender mais. Depois que eu fui entender que é a criação, que é uma criação do universo, eu falei, meu Deus, eu sou muito ignorante. Não sou burra, eu sou ignorante mesmo. Aí que eu fui entender mais, e eu falei, eu preciso muito disso. Eu preciso aprender mais, buscar mais a Deus. E
não querer mudar a outra pessoa, mas sim eu me mudar e ser luz aonde eu estiver, tanto em casa, como no meu trabalho, como na escola, como em qualquer outro lugar. E ser luz aonde eu estiver. E foi isso que eu estou aprendendo, estou vivendo, e tem sido dias maravilhosos, e em breve o testemunho será maior ainda. O que tu aconselha para quem não faz aconselhamento com o pastor dela? Tem que fazer. Vale a pena? Vale a pena. Se tu soubesse disso, tu teria começado antes? Nossa, muito mais, muito mais. A gente chora, a gente ri, a gente aprende, a gente bate a cara na porta, mas volta lá e é um dia após o outro. Mas o Mills tem me ajudado muito, a missionária também, me ajudado muito a crescer espiritualmente, a crescer ministerialmente, a crescer como em todas as áreas. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, filho. Agora, gente, isso não aconteceu porque ela saiu da casa dela, foi na minha casa e porque foi comigo. Isso está acontecendo porque ela cumpriu um princípio de Deus na vida dela. Ela decidiu ser pastoreada por alguém que o Senhor já tinha colocado à disposição dela há 10 anos e ela não usava. E o Senhor podia socorrer ela. Tenho certeza que não falei nada novo para ela. Todos os textos que eu usei ela já conhecia, já sabia. Mas o fato de ela buscar o aconselhamento abriu na vida dela um acesso para Deus que ela ainda não tinha dado. Que não é eu, gente. É o Senhor. Abriu acesso. Eu nem, quando alguém marca para aconselhar comigo, eu não pergunto o que a pessoa vai falar. O Senhor que sabe das coisas. Você está entendendo? E funciona, porque funcionou comigo assim, funciona com qualquer pessoa. E não interessa quem é o pastor, não é eu, é qualquer homem e mulher de Deus estabelecida para ser teu pastor. Que muitos podem cuidar de você, mas Mandirituba tem um pastor só e uma pastora. Santa Felicidade tem um pastor e uma pastora. Mandirituba, como é que é? Tamandaré é uma pastora. O Portão tem um pastor e uma pastora. Entendeu? É uma pessoa que Deus estabeleceu ali. Se você dá acesso à sua vida que Deus estabeleceu, gente, Deus vai fazer a obra. O Fábio cresceu em aconselhamento. A Nath já se aconselhou bastante já também. Foi benção para ti, filha? Foi? Maravilha. Quem se aconselhou, né? Quem se aconselhou já sabe. Não entendeu? Quem não se aconselha comigo, não acredita que eu sou profeta, mas eu sou. Entendeu? Deus me dá uns remos em aconselhamento, gente. Não entendeu? E coisa assim que... Mas não é algo de mim. Eu sou só o cano. Não importa quem é. O que importa é que você interagiu com o Senhor. Amém? Com o princípio dele, e ele vai te abençoar. Dá glória a Deus aí. Então, tem que ensinar. Então, olha o testemunho dela. Cara, minha vida melhorou, meu marido é um marido melhor hoje, meu casamento está melhor hoje, entendeu? Né? Quanto tempo durou para a transformação do Fabinho? 10 anos. Só que era a oração que estava faltando? Não, era uma outra coisa na vida dela que o Senhor acessaria somente através do aconselhamento. Entendeu? Então, né, a gente ensina, a gente influencia através do nosso testemunho, não é verdade? A pessoa tem que ver a nossa alegria, a nossa satisfação em servir o Senhor. Não é pesado, né? Porque às vezes a gente faz as coisas para querer, sabe, que as pessoas sintam pena da gente, com uma cara assim, ai, como é difícil ser pastor. Cara, difícil é ser pedreiro, meu irmão, pintor, né? Difícil é acordar 4 horas da manhã para trabalhar, 4 horas, 3 horas da manhã para trabalhar. Você está me entendendo? Né? Difícil é deixar os filhos sozinhos em casa, porque tem que ganhar dinheiro, tem que pagar para os outros cuidar, isso é difícil. Cara, ser pastor, servir o Senhor é bênção, gente. Tem pessoal que fala assim, né, Fábio? Ah, não, a vida de pastor é solitária. A minha não é. A minha não é, eu não acreditei nesse negócio aí. Agora, a gente crê que é assim, como o homem imagina na sua mente assim, ele,
Aí você vai ser um sozinho mesmo, um desgarrado. Ser pastor é bom demais, gente. Entendeu? Melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E eu queria dizer não, porque eu não sabia que era bom assim. Entendeu? Então, servir o Senhor é maravilhoso. A gente tem que fazer com alegria para influenciar. Uma vez eu vi o meu irmão mais velho comendo um mexido de arroz e feijão, mas ele está comendo com tanta vontade, que vai me dar um pouco esse negócio aí. E quando eu comi era ruim. É que ele estava com uma fome do veneno, que nem Esaú, trocando a bênção por um mexido de feijão. Quem na pobreza, que o mexido de feijão com ovo estaladinho é bom pra caramba, né? Mas sem ovo, meu irmão, meu Deus do céu. Então, a gente ensina abrindo a Bíblia, a gente ensina com o nosso testemunho, a gente ensina com o nosso jeito, a alegria que a gente tem em fazer as coisas, meu irmão. Entendeu? Né? Influencia desse jeito, e a gente tem que lembrar as pessoas, porque tem um espírito que persegue os descomprometidos. Que espírito é esse? O espírito do esquecimento. Rapaz, cara, todo descomprometido é assediado pelo espírito de conhecimento. Eu tenho certeza que alguém vai dizer que não veio hoje porque esqueceu. É o espírito de esquecimento. Pior ainda. Então, para a gente encerrar aqui, nós vamos para a conclusão. Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem... Em todas as congregações aqui, tem ovelhas sem pastor. Como a Evelyn, por 10 anos, congregando aqui, foi uma ovelha sem pastor. Alguém influenciou ela a ceder ao pastoreio. Alguém influenciou ela. E faz 8 meses que ela tem um pastor de verdade na vida dela. Não que não era, porque ela não procurava. Entendeu? E em 8 meses ela está tendo uma conquista que em 10 anos ela não teve. Porque através do pastoreio, não é eu que estou conduzindo ela, que a palavra, através do pastoreio, o Senhor conduz ela para um caminho certo. Através do pastoreio, o Senhor conduz ela a um pasto verdejante. Através do pastoreio, o Senhor tem conduzido ela a uma água tranquila, e o casamento dela tem estado muito mais tranquilo, na verdade. Não é eu, não é o pastor. A gente não pode, rapaz, eu estou abalando aí. Glória a Deus. Ser burro, deixa de ser burro. Se é para ser burro, vai ser burro no inferno. Aqui é lugar de gente inteligente, aqui é reino de Deus, amém? Né? Romanos 12:3, não pense de você mais do que você realmente é. Porque eu faço a parte mais fácil, eu digo para ela o que ela já sabe. Mas porque ela interagiu com o princípio, agora o Senhor vai lá com ela e fortalece ela e faz com ela na casa dela o que ninguém além dele pode fazer. Entendeu? Então, se você for um consolidador, você vai influenciar as pessoas a ter uma vida transformada, gente. Olha só. A seara é grande. Né? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem. Aqui na sede tem mais gente sem pastor. Lá em Santa Felicidade tem gente sem pastor. Lá também tem, lá também tem, lá também tem, porque não abrem o coração. Tenho certeza que meus irmãos aqui, pastores, querem pastorear. Lá também, em Colombo também. Mas alguém tem que influenciar. Alguém tem que consolidar essa pessoa. E é mais difícil, não é? Porque imagina eu lá com a Evelyn. Evelyn, tu tem que vir se aconselhar comigo, Evelyn. Evelyn, agora outra pessoa chegar assim, vamos lá falar com o missionário. Ele pode te ajudar. Não é mais fácil? Claro que é, gente. Com certeza é. Entendeu?
Então disse aos discípulos, então, porque tem muita gente nesse estado, para você ver como a gente precisa de consolidadores na igreja, né? Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa aqui é uma das orações de Jesus. E você, a partir de hoje, pode ser resposta para essa oração dele. Você pode decidir ser um trabalhador que vai trabalhar para que menos ovelhas, que já são ovelhas, fiquem sem pastoreio, para que mais ovelhas sejam pastoreadas. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por este tempo que passamos aqui agora, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pela direção que o Teu Espírito trouxe para nós hoje, Pai. Senhor meu Deus, diante dos meus irmãos, eu faço essa oração que o Senhor mandou que fizéssemos. Senhor, há muitas ovelhas sem pastores. Há muitas pessoas perdidas aqui nessa terra, em volta das congregações, em volta das nossas casas, Pai. Pessoas sofrendo como a Evelyn, Senhor, que estão numa congregação, que estão numa igreja, mas não são consolidadas. Senhor meu Deus, eu oro para que o Senhor responda através da vida desses irmãos aqui essa oração, Senhor. Levanta eles como trabalhadores na congregação. Levante eles como trabalhadores neste campo, Senhor. Levante eles como trabalhadores da Tua igreja, Senhor. Para que sejam consolidadores incansáveis, consolidadores resilientes, consolidadores valentes, consolidadores ousados, consolidadores intrépidos, Senhor, para que assim muitas pessoas, Senhor, possam estar com as suas vidas enraizadas no Senhor, para que a fé delas esteja estabelecida sobre um alicerce seguro, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém. Quem vai ser consolidador, levanta a mão aí. Amém, amém. Glória a Deus. Você está com a faca e o queijo na mão. A faca eu te dei, o queijo você já vai encontrar amanhã no culto. Amém? Né? Daqui a pouco você olha para alguém do seu lado e fala assim, e aí queijo? Que essa pessoa precisa ser consolidada. E aí queijo, deixa eu te cortar. Amém? Meu irmão, Deus te abençoe. Não saia sem me dar um abraço.